Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E Olá, o Conexão Poder está ao vivo pelo Facebook. Nosso entrevistado de hoje é o ex-deputado federal Nilson Leitão, que é pré-candidato a senador pelo PSDB e está no centro de grande polêmica política atualmente, né, por ter tido o apoio político declarado aí dos irmãos Jaime e Júlio Campos. Tudo bem, Leitão? Obrigada por atender nosso convite. Márcia, é um prazer, um privilégio falar com você, com todos os seus seguidores, né, internautas. E é uma alegria poder falar com a Conexão Poder, que tem dado uma repercussão enorme em todos os seus debates aí. O nosso negócio aqui é debater, aí não vai faltar assunto, né, nessa campanha que começou quente já, né? Eu não posso deixar de começar essa entrevista, Leitão, de outra forma, porque essa questão do anúncio, do apoio aí dos irmãos Campos, à sua candidatura, sendo anunciado que o DEM ficaria aí com a primeira suplência na sua chapa, gerou bastante polêmica, né? Porque essa definição não seria uma definição oficial do Partido Democratas, né? Teve até declaração aí do governador Mauro Mendes que não poderia ser uma decisão individual. E aí, no meio disso tudo, dessa polêmica, ficou de haver aí uma reunião do DEM para discutir qual seria o posicionamento oficial do partido, mas parece que até agora não teve essa definição. Então, eu pergunto ao senhor, continua mantida a sua aliança aí com os democratas Júlio Campos, Jaime Campos, Gilmar Dal Bosco? O Júlio fica como suplente na sua chapa? Bom, primeiro, Márcia, vamos por etapa, né? A reação do governador Mauro Mendes não foi muito compreendida, porque em março, antes de suspender essa eleição, o candidato do Democrata era o ex-senador Júlio Campos. Inclusive, liderava a pesquisa, eu era o segundo colocado. E, naquele momento, na convenção do Júlio Campos para Senado Federal, o governador declinou de apoiá-lo, pediu licença ao partido para apoiar candidato de outros partidos. Então, o problema não está em mim, não. O problema está no governador em talvez não querer apoiar o Júlio Campos de alguma forma. Então, na verdade, o Júlio é a maior biografia viva da política mato-grossense. Talvez ele e o deputado Carlos Bezerra sejam os mais antigos aí na história política de Mato Grosso, duas biografias vivas. O Júlio Campos tem alguns temas que lembram o nome dele, que é importantíssimo, né? No Nortão de Mato Grosso, BR-63, tantas coisas. Quando negou a ele o apoio para senador, os democratas e o senador Jaime Campos, o deputado Gilmar Dal Bosco, o deputado Botelho, entendeu a posição do governador e liberou o governador para que ele apoiasse quem ele quisesse, né? Então, diante disso, o senador Jaime Campos, o deputado Gilmar Dal Bosco, o próprio deputado Botelho e o Júlio Campos compreendeu que o Mauro manteria a posição igual. Se não quis apoiar quem era do partido dele, imagina nós. E aí foi quando ele declarou o apoio para nós, juntamente com o senador Wellington Fagundes, o trabalho dos dois senadores de Mato Grosso, os dois legítimos, pelo menos, e declararam apoio para nós nessa candidatura que vai ser dia 15 de novembro. A partir daí, foi comunicado o presidente do partido, foi comunicado o governador, foi pedido uma reunião antes do anúncio oficial na coletiva, e não houve essa reunião por alguma razão que eu não consigo explicar. E aí foi comunicado, o senador Jaime queria logo comunicar, e foi comunicado por todos eles. Então, o que existe hoje, por parte dos democratas, os dois deputados estaduais, tanto o Botelho como o Gilmar, já declararam publicamente que na convenção irão votar como convencional a favor dessa aliança, em que eu sou o candidato e o Júlio Campos é o suplente, e o Zé Márcio, que é indicado pelo senador Wellington Fagundes, é o segundo suplente, representando Rondonópolis, região. Então, isso tudo já está ok. O governador, a partir daí, achou que não podia ser desse jeito
e estão tendo várias reuniões, inclusive hoje terá outra reunião entre o senador Jaime, Júlio, o presidente do partido, Fábio, e o governador Mauro Mendes. Eu estou muito tranquilo, aguardando o que vai acontecer, sabendo que o apoio desse grupo DEM, pelo menos o grupo mais antigo, está totalmente fechado. O Júlio Jaime está muito tranquilo em relação ao diretório e à executiva. É porque a gente está falando aqui de polêmica, uma situação polêmica e tal, mas, na verdade, essa situação sobre o apoio ao Senado é uma coisa que parece, assim, que já teve uma discussão bastante tranquila entre o senhor e o governador Mauro Mendes diretamente, né? Isso, semana passada. É uma das principais lideranças aí dos democratas, porque o governador tende a apoiar aí ou o Otaviano Pivetta, vice-governador, ou o senador interino Carlos Fávaro, né? O senhor já conversou com ele sobre isso e entre vocês teria ficado tudo tranquilo. Na verdade, ele negou de forma bastante direta o apoio ao senador interino Fávaro. Ele negou que apoia o Fávaro, disse que nunca disse isso, disse que apoiaria o candidato Otaviano Pivetta, que é legítimo, é o vice-governador dele, tem uma história com ele, nem nada do que mais legítimo que isso. Porém, na chapa do Otaviano Pivetta não tem lá o democrata, não foi convidado o democrata. O democrata foi convidado para estar na minha chapa. Então, por isso que o Democratas se atirou a isso. Então, a conversa com o Mauro foi muito tranquila, eu disse a ele que, para ele liderar um processo, eu estava fazendo parte de um grupo, o Democrata sempre caminhou conosco, exceto nessa última eleição. O Democrata foi vice do Wilson Santos, o Democrata foi vice da candidatura de Guilherme Maluf, o Democrata foi vice dos meus mandatos de prefeito, a presidência do Rodrigo Maia era uma vaga do PSDB na mesa, nós apoiamos o Rodrigo Maia, o Democrata foi 2 vezes presidente de Fernando Henrique, quer dizer, tem toda uma história aí que não é assim algo que está começando agora. Então, bom, numa conversa recente nossa aí, o senhor disse que considerava ter ganhado aí uma certa vantagem de votos aqui na Baixada Cuiabana, né, pelo fato da Gisela Simona ter saído da disputa ao Senado, né, e o Júlio Campos também ter saído, desistido dessa candidatura direta própria ao Senado, né. O partido já tem aí uma pesquisa interna que indica esse avanço, essa mudança? Tem algumas pesquisas sendo feitas na Baixada como um todo, e algumas cidades da Baixada já mostram claramente que já cresci bastante, né? Como Várzea Grande, Cuiabá está fechando a pesquisa nos próximos dias. E, então, eu acho que teve, sim, muita vantagem. A presença de Jaime e Júlio, da prefeita Lucimar, e todo esse grupo do próprio Botelho, que pode entrar na pesquisa já, pode entrar na campanha, quando iniciar. Eu acho que isso já fez uma diferença enorme, e, lógico, com o senador Wellington Fagundes, que também tem uma base muito boa. Então, eu acho que muda totalmente. Eu tinha uma campanha em março muito centrada com lideranças do interior, e agora passa a ser um Mato Grosso por inteiro aí, sul, Baixada, Nortão, Oeste tem representante, você vai conseguindo ter aí uma amplitude maior de apoios que vai crescendo. Eu estava bem na pesquisa em segundo lugar, próximo ao primeiro colocado, que era o Júlio Campos. O Júlio, quando vem para a suplência, óbvio que eu tenho uma possibilidade, não é uma lógica, mas é uma possibilidade de iniciar a campanha numa dianteira aí na disputa. Sim. O senhor aí comentou sobre esses apoios que são em diferentes bases eleitorais, porque o senhor tem uma base eleitoral no norte do estado, né? E agora tem o fato aí de ter como aliados 2 senadores, 2 fortes nomes, né? Que é o Jaime Campos e o Wellington Fagundes, que representam votos aí, né? Da Baixada Cuiabana e da região sul do estado, como Rondonópolis, né? Bom, o senhor já falou, isso muda a estrutura, né? Por ter aí essa votação nesses polos mais populosos do estado. O senhor está cercando o Mato Grosso? Eu acho que o Mato Grosso ele estava penso, né? Representante da Baixada, representante do Sul, é claro que todos trabalham pelo estado todo, mas você ter um candidato, você ter um senador, no caso do Nortão, do Araguaia, que nunca teve um senador, é claro que isso faz uma questão também de autoestima, de necessidade, de uma voz que possa falar por regiões de forma mais peculiar. A gente conhece os detalhes, as demandas,
mais peculiares dessas regiões. Não é apenas o macro, não é apenas discutir a ferrovia, a estrada, mas você consegue fazer alguns debates que é imprescindível para essa desigualdade social que o Estado tem. E é muito grande. Há um vazio, por exemplo, eu tenho um projeto de lei que eu apresentei como deputado, que inverte essa realidade em que o êxodo do interior vem para a capital ou para os polos devido ao emprego ou à questão da educação ou da saúde, né? Então, esse êxodo inverte porque eu coloco um incentivo maior a empresas que também se estabelecem em municípios com mais pobres, municípios com IDH mais baixo, município que precisa de socorro e que não pode ser só o socorro do dinheiro público, tem que ser o socorro da dignidade, do emprego. Então, quando você incentiva uma empresa, uma indústria que quer se instalar num grande centro, porque tem muito incentivo, você aumenta esse incentivo para que ela possa ser motivada a se instalar numa cidade menor, mais pobre, você começa a equilibrar essa população e não fazer superpopulações em cidades polos ou capitais. É uma lei nacional, ela andou um pouco, como senador, se eu chegar lá, eu quero empunhar isso com muita força, porque o Brasil precisa reduzir essa desigualdade social. Aquele jovem que sai do interior para estudar, por exemplo, em Sinop, Cuiabá, Rondonópolis, ele estuda e não volta, porque lá não tem o emprego que ele quer. Se você democratizar esse emprego, sem prejuízo às cidades médias e grandes, ao contrário, você não vai ter uma superpopulação, vai ter mais qualidade de vida para todos, você começa a fazer o caminho de volta, reequilibrando o Estado e o país de forma mais uniforme. Então, tem muita coisa para ser feita, e representar uma região e regiões que nunca tiveram senador é muito importante para equilibrar a força política do Estado. Sim. Falando um pouco aí sobre a força política do PSDB hoje em Mato Grosso, então, eu gostaria que você comentasse um pouco isso com a gente, porque nós temos aí uma história desde, digamos, 2018 de polêmicas, certas polêmicas aí no PSDB, porque teve aí a senadora Selma Arruda, né, que inicialmente estava aliada ao PSDB, depois rompeu com o partido, foi eleita aí como mais votada, né, ao Senado, naquela ocasião gerou grande polêmica. O senhor sempre continuou aí sendo aliado do ex-governador Pedro Tax, né? E esse ano ainda nós vimos que assim que o senhor anunciou sua pré-candidatura ao Senado, nós vimos que o ex-governador Pedro Tax, ele deixou o partido, o PSDB, né? Gostaria que o senhor comentasse sobre o atual cenário da representatividade aí do PSDB em Mato Grosso nesse momento. É claro que quando você perde uma eleição, é normal, né? Eu me lembro bem quando Dante de Oliveira deixou de ser governador, saiu praticamente 80 prefeitos do PSDB e foram para o partido do novo governador, então, que era Blairo Maggi. E isso sempre foi uma moda. Eu nunca mudei de partido, nem na derrota, nem na vitória. Né? Então, alguns falam, tem que sair desse PSDB. Eu falo, olha, eu já tive com o PSDB no momento de glória, que tinha presidente, que tinha governador, e quando não tinha nada. Então, esse negócio de partido, às vezes, é uma coisa que não é a mais importante, o que você não pode mudar é o seu comportamento onde você estiver. Isso que é mais importante. Tem gente que muda o discurso conforme muda a sigla. Não é uma letra, uma sigla que vai mudar meu caráter, vai mudar meu comportamento, minhas ideias, os meus sonhos, né? Isso é importante. O PSDB tem 2 deputados estaduais importantíssimos, não tem mais nenhum representante em Brasília, e hoje essa minha candidatura, ela deixa de ser uma candidatura do partido, ela passa a uma candidatura suprapartidária, ela passa a uma candidatura de regiões, passa a ser quase uma causa de alguns setores que me veem aí como uma pessoa que tem uma utilidade para o Estado de Mato Grosso, aqueles que me seguem, aqueles que querem a minha candidatura. A saída do ex-governador Pedro Tax foi, pelos 2 momentos, a entrada dele já como governador em agosto de 2015, 8 meses depois de eleito, né, ou 1 ano praticamente depois de eleito, e depois a saída após a sua derrota para governador. Então, é um direito que ele tem, respeito ao governador, enquanto ele estava no partido, foi respeitado. Ele, por exemplo, o governador, na época, exigiu o apoio do PSDB ao candidato Mauro Mendes à reeleição. O PSDB foi muito fiel ao Mauro Mendes naquele momento. O Mauro declinou de ser candidato por conta dele, mas o partido estava apoiando o Mauro Mendes naquele momento. O Mauro declinou e acabou tendo candidatura própria do Wilson Santos, né, naquele momento.
é um direito dele. A Selma, a senadora Selma, ela coligou com o PSDB, teve os benefícios do tempo de TV e tudo mais, e depois, durante a campanha já, ela resolveu romper a campanha e fez uma campanha totalmente sozinha, por uma estratégia, deu certo, né, e ela ganhou a eleição, e depois foi cassada, e não pela minha vontade, por mim ela continuava senadora, mas a justiça e o candidato também, Favro, entrou com uma ação contra ela e acabou tirando o mandato dela. Eu nem acho que ela cometeu qualquer coisa por maldade ou por sacanagem, acho que foi mais por ingenuidade que ela caiu nessa situação, mas aconteceu. Então, na verdade, essas avaliações é exatamente de entender que o Brasil vai precisar de uma reforma política, só por esses dois cenários que você citou. Vai precisar mesmo. Não dá mais para ter essas aventuras de candidaturas apenas, né? Todas as pessoas têm suas qualidades, têm sua capacidade, têm tudo, mas as estruturas partidárias são muito frágeis, isso está escrito em livros, isso já é um estudo de estudiosos brasileiros e internacionais em relação ao modelo político do Brasil, essa política de presencialismo de coalizão, de partidos sem ideologia, que não tem uma bandeira de fato que deve ser seguida, então as pessoas não conseguem saber o que de fato cada um pensa, né? Você teve mega empresários filiados ao PT no tempo do poder, né? E você tem operários ideológicos filiados em partido de direita. Então, isso no Brasil virou uma confusão na cabeça do eleitor. Uma reforma é extremamente necessária justamente para evitar esse tipo de coisa. O resultado de tudo isso é que vai ter uma eleição para Senado. E o resultado de tudo é que eu estou aqui de pé, né, pronto para ser esse candidato, porque eu sobrevivi a todas essas torturas, estando sozinho, sendo derrotado em 2018, tendo contraponto, tive uma votação boa, mas não suficiente, e hoje eu tenho apoio dos dois senadores da República, que estão lá no Senado, os dois senadores legítimos, né? E diz que legítimo é só a Havaiana, né? São os legítimos. Estou vendo que você está alfinetando o Fávaro. São legítimos, e os dois que são legítimos é o seguinte: olha, quem nós queremos aqui conosco para ajudar Mato Grosso e Brasil é o Nilson Leitão. Então, fiquei muito lisonjeado, privilegiado, não houve tomar lá da cá, uma conversa de 40 minutos. O Edson falou, não deu tempo de ser lá atrás, eu achei que não era momento. O Jaime, olha, o Júlio era candidato, não dava, agora não, agora nós estamos prontos para poder te ajudar a ser senador, não do Nortão, mas do Mato Grosso e para o Brasil. Esse é um questionamento que o senhor deve ter ouvido aí algumas vezes, até porque o senhor tem o apoio dos dois senadores, né? Me conhece, né? Me conhecem, eu fui líder durante 7 anos na Câmara, eu tenho utilidade lá, eles sabem do meu trabalho, sabem da minha forma de pensar, sabem do meu relacionamento em Brasília, sabem do meu relacionamento com as lideranças e sabem muito bem da minha lealdade àquilo que eu falo. A minha lealdade o quê? É trabalhar em conjunto. Poxa, Mato Grosso tem pressa e 3 senadores trabalhando em conjunto é diferente. Fazendo um propósito, fazendo um programa. Você imagina, eu vou te falar aqui em primeira mão, nós temos 103 municípios no estado com menos de 10 mil habitantes. Então, são municípios pequenos. Então, não adianta querer salvar um estado com pouco dinheiro, mas você pode salvar pelo menos 120 municípios com um bom programa de saneamento, com lixo, com água, com esgoto, podendo arrancar com tudo isso, usando o orçamento de forma focada naquilo lá, criando programas para isso, o programa de emprego, como eu disse, o incentivo a empresas para se instalarem nos municípios, micropolos, onde pode mudar a desigualdade de regiões como a nossa, e é lógico, trabalhando em conjunto com a bancada, você consegue fazer algo diferente. Eu tenho experiência para isso, liderei bancada, presidi frentes, liderei partido, liderei oposições, então é claro que a gente chega lá pronto para ser útil no primeiro dia. Leitão, a gente sabe que aí mesmo você não estando em exercício de mandato, você manteve esse trânsito político em Brasília, né? E aí, apesar de aqui em Mato Grosso nós temos aí uma pré-candidata ao Senado com apoio do presidente Jair Bolsonaro, você teria aí, tem informações que você teria aí o apoio de ministros do governo Bolsonaro, né? Confere essa informação? Mas, confere, eu acho até que o presidente Bolsonaro não vai se envolver nas eleições de Mato Grosso.
A informação que eu tenho do gabinete dele, de ministros, é que ele não vai se meter. Não vai se meter. Eu acho que os envolvimentos, e foi o que eu pedi também ao governador Mauro Mendes, para fazer o papel de líder e não se envolver nas eleições. O Mato Grosso precisa ser governado nesse período, as eleições é para prefeito, vereador, e por acaso tem uma eleição de Senado suplementar só nesse estado. Então, a presença de quem está governando, e não há uma eleição ainda deles, era melhor ficar neutro nisso, não se envolver, e, obviamente, que o meu compromisso é com o Mato Grosso, o meu compromisso é com o Brasil, o meu compromisso é com as transformações, o que eu defendo é muito autêntico, o que eu defendo eu falo em tribuna, o que eu defendo eu falo na imprensa, eu não tenho problema de defender as bandeiras que eu acredito, e que muitas delas coincidem com a vontade do presidente da República, né? Os programas para Mato Grosso coincidem com a vontade de qualquer governador que estiver no comando, que é justamente ajudar a desenvolver. Eu acho que esse debate não vai precisar ter. Mas o grande exemplo disso é quando, eu repito, os dois senadores experientes, os mais experientes da política que hoje está no Congresso, exceto somando junto com o deputado Carlos Bezerra, que também tem a experiência dos três, seriam os três mais experientes. Se dois desses senadores decidem abraçar uma causa como essa, não olhando partido, não olhando nada, mas olhando exatamente a utilidade disso, acaba dando aí um peso diferente, e é claro que isso soma para o que a gente quer. Eu não vejo essa disputa com o dedo colocado do presidente, com os ministros, como Rogério Marinho, como Tereza Cristina, o Ricardo Salles, são amigos, são pessoas que convivem comigo dia a dia em Brasília, relação comigo dentro do trabalho que eu faço, da amizade construída durante todo esse tempo, e que são ministros que convivem dia a dia com o presidente Bolsonaro e fala para ele sempre de que, olha, o Nilson talvez tenha mais utilidade aqui, pode nos ajudar mais. Então, é claro que eu tenho uma defesa de pessoas que já me conhecem, eu já liderei, já trabalhei junto, conhecem meu caráter, minha família, minha amizade e conhecem também os meus sonhos para o Brasil, meus projetos. Seria mais um apoio, então, aí por questão de partido, nessa questão do Bolsonaro. Exato. Quer dizer, o eleitor, ele até leva muito em conta isso. Mas o que eu preciso ter, de fato, é o apoio do eleitor de Mato Grosso. Desse que vive o dia a dia, que sofre o dia a dia, que sonha que a política muda. E eu quero justamente levar para a minha campanha eleitoral essas bandeiras que sejam factíveis, sejam possíveis. Porque tem muita coisa, muita gente que tomou posse em 2018, que discursaram em 2018, nós estamos em 2020, partindo para 2021, e até agora eu não vi empunhar as bandeiras declaradas em 2018. Então, o que eu quero fazer é desengavetar aquilo que eu já apresentei, redução da máquina pública, essa questão de poder atender essa sociedade menos atendida e reduzir essa desigualdade que a gente tanto discute, e os temas que são polêmicos, que algumas pessoas não gostam, eu gosto de falar isso em campanha. Então, eu estarei lá para poder fazer isso. Olha, eu não tenho problema de discutir isso agora e depois, porque eu já discuti quando era parlamentar. Não é algo novo que eu vou fazer, eu não tenho problema de assumir aquilo que eu penso. Que temas polêmicos seriam esses? Redução da maioridade penal. Eu discursei a questão do sistema financeiro bancário no Brasil, já estou discutindo como consultor da CNA, já fiz reunião com o presidente do Banco Central, fiz reunião com ministros, que não é possível um país como o nosso, ainda mais agora a pandemia, se precisar sair disso, está discutindo juros de 7%, 8%, enquanto 900 mil empresas quebraram na pandemia. Então, você precisa ter coragem de falar assim, olha, os Estados Unidos, que vocês gostam de copiar os Estados Unidos, na Coca-Cola, no McDonald's, copia também no sistema. Lá tem 12 mil bancos nos Estados Unidos, Mato Grosso tem 40, Mato Grosso no Brasil tem 40. Então, assim, você precisa colocar a mão nessa cumbuca, enfrentar esse sistema para que as pessoas tenham acesso ao crédito, ao emprego. É com dinheiro que você gera dinheiro. Não é com conversa fiada, nem com programinha só. Tem que ter, de fato, dinheiro na vez, juros de 1% ao ano, como é lá fora, ao ano. Aqui a gente acha bonito pagar 4%, 5% ao mês. Poxa, é errado. Agora, esses dias mesmo voltaram lá na questão do cartão de crédito, não quiseram fixar um juro baixo. Como assim vai pagar 30% de juro? Você pega dinheiro emprestado para montar uma indústria, 1% lá na Austrália, ou nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, e aqui você quer pagar 30% de cartão de crédito, e alguém vai lá e vota contra isso, dizendo que não, que o tempo não precisa baixar. Então, é preciso pôr a mão nessa cumbuca de forma muito clara, muito clara. Temas que são espinhosos, que todo mundo tem medo de debater,
Por exemplo, foi levantado agora de novo o trabalho do menor de idade. O Brasil precisa enxergar isso e enfrentar isso. Peraí, nós vencemos essa guerra com a legislação do ECA, proibindo todo mundo de trabalhar. O Brasil venceu ou alimentou a bandidagem, alimentou a criminalidade, prejudicou mais a nossa juventude? E o que nós criamos com esses jovens nos últimos 20 anos? Foi um jovem melhor ou pior? O que é que, de fato, o Brasil conseguiu construir com a legislação que existe para a nossa criança e para o nosso adolescente? Tem que ter coragem de debater isso, não pode ficar com medo de debater isso porque é candidato ou porque está lá como parlamentar. Não, eu quero debater esse assunto. Eu quero reinventar o novo SUS. O SUS é um grande programa, mas falido. Ele tem que acabar de jeito nenhum. Ele tem que ser reinventado, reestruturado. Ele tem que ter resguardado. No meio da pandemia, Márcia, tem gente que é internado com coronavírus, no desespero, sem conseguir respirar, não dá tempo de passar pela entrada do SUS, paga um dinheirinho único que tinha lá guardado, paga a consulta para se internar, aí no quarto dia recupera, ou tem que ir para UTI, não tem dinheiro para pagar o hospital. Pô, tem que exigir que a assistente social desse hospital, no dia que internou no desespero, já levante a vida dessa pessoa, verifique a posição social, porque se ela não morrer do coronavírus, vai morrer de desespero, porque não vai pagar a conta. Então, esse tipo de coisa não pode mais ser me engana que eu gosto, né? Judicializado tudo, porque não debate aquilo que tem que ser transparente, que tem que ser óbvio. Porque você não tira leite de pedra, se não tem dinheiro, não paga, você vai quebrar, vai vender a casa para poder pagar o UTI, aonde se viu isso? Num país como o nosso, vai vender tudo, vai ficar endividado pro resto da vida, vai matar a pessoa de depressão, aquela que sarou talvez do infarto ou de outra coisa, porque o sistema está errado, porque não quer se aproveitar disso. Então, na verdade, precisa ser revisto. O Brasil é um país sem segurança jurídica em tudo. É sem segurança jurídica na saúde, na educação, na ambiental, na área trabalhista, na área fundiária, você não tem segurança jurídica em nada. E precisa pôr mão nessa cumbuca. Mas você pôs, Wilson? Pus em várias. Não em todas, mas em várias eu pus. É que essas declarações também podem, aí, de alguma forma, surpreender, Wilson, porque você é representante, aí, tem base eleitoral no norte do estado, que é a região aí, de grande produção agrícola. Então, não que seja taxado, mas muita gente subentende que um candidato dessa região vai trabalhar apenas para defender questões do agro, né? É isso que fica, que tem essa comunicação de massa, às vezes, errônea também, né? Ô, Márcia, é assim, ó, eu fizeram uma pergunta esse tempo sobre isso. Falei, olha, Mato Grosso tinha um equipamento de radioterapia, em Cuiabá. Está sendo construído 2, Rondonópolis, Sinop, nasceu no meu gabinete de deputado, no ano de 2011, essa luta. Depois disso, o deputado Hélito Fagundes entrou na luta junto conosco e hoje está sendo construído em Rondonópolis e Sinop, onde tem os hospitais credenciados para esse tipo de equipamento, que teria que ser hospital filantrópico com a estrutura que tem lá, com hemodiálise e outras coisas que são os que tem. Então, está lá construindo uma luta que eu comecei. Mato Grosso só tinha 100 vagas de medicina na Universidade Federal. Hoje, dobrou isso, graças a uma luta que começou no meu gabinete. No gabinete do deputado Nilson Leitão, em 2011, começou essa luta. Também depois disso, então, o deputado federal Hélito Fagundes entrou junto, pois outros entraram, muita gente ajudou, a bancada inteira ajudou, mas começou lá o debate, as audiências públicas, com dinheiro pago por nós, por mim, pelas audiências públicas que eu fiz, e hoje tem Faculdade de Medicina na Universidade de Sinop e na Faculdade de Rondonópolis. Dobrou. Então, não é só essa luta, não. Os meus projetos, ele abrangem tudo quanto é lugar. Eu sou um candidato que representa o Mato Grosso, em todas as áreas. O agro me apoia, fui presidente da maior frente do Congresso, que é do agro, faço consultoria para o agro, não tenho um palmo de terra, nunca plantei, só plantei alface e cebolinha quando minha mãe mandava, porque eu era pequeno, no fundo do quintal, mas eu nunca tive uma propriedade rural na minha vida e perguntaram, por que você defende? Porque Mato Grosso é o agro. O agro não é só a soja, o milho, o agro é a banana, é a laranja, é o queijo, é o frango, é o suíno, é tudo o agro, porque o que é exportação, aquilo que é mercado, é aquilo que sustenta nosso Mato Grosso. E onde que está as cidades com o maior desenvolvimento humano do estado de Mato Grosso do Brasil? Onde tem agricultura, que é o maior distribuidor de renda. É o menos atendido, porque não tem asfalto na estrada vicinal, não tem internet no campo, não tem nada. Mas é dali que sai o sustento.
E é claro que o comércio ganha com isso, repercute isso, a indústria repercute isso, os serviços repercute isso, mas o Mato Grosso tem uma peculiaridade, ele é um estado rural da agricultura brasileira. Sim. Nilson, e eu me lembro de uma conversa que a gente teve, acho que no início do ano, logo que teve a previsão aí de suspender a eleição, que seria a eleição ao Senado, que seria em abril, né, em adiar, e você foi uma das, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, você foi uma das poucas pessoas, poucos pré-candidatos aí, que defendeu que deveria ocorrer eleição, mas com cuidados cabíveis e tal, mas que tinha condições de fazer uma eleição. Como é que vai ser essa campanha agora, essa eleição para você, né, e ainda em meio à pandemia? O que eu defendia e continuo defendendo é que era a grande oportunidade para colocar em prática aquilo que é o sonho do eleitor e é o sonho do brasileiro. E o quê? De uma campanha barata, com propostas, com debate. Isso que nós estamos fazendo aqui agora pode ser feito com eleitores, com 100, 200, 300 pessoas numa plataforma digital, onde o TRE, a Justiça Eleitoral, pode participar disso aqui, saber se você está cometendo crime ou não. Você vai evitar o gasto com transporte num estado que tem 900 mil quilômetros quadrados, em que você tem que gastar com um avião, senão você não consegue fazer campanha em 60 dias, 40 e poucos dias, em que você gasta com uma estrutura enorme de TV e rádio, se você puder estar liberado para usar as plataformas, usar a internet, poder chegar no eleitor, porque o que o eleitor quer saber é, claro, você dar um abraço, calor humano, tomar aquele cafezinho, tomar aquele chimarrão, tomar aquele terereco, uma delícia, maravilhoso, é uma questão humana. Mas, diante da possibilidade, fazer uma eleição usando a tecnologia vai baratear, vai evitar o caixa 2. Lembrando aqui, eu quero aproveitar, abrir um parênteses, deixar bem claro para o eleitor que o candidato a senador não pode dar dinheiro nem para prefeito e nem para vereador. Quem der está dando em caixa 2, quem der está cometendo crime. Então, fiquem atentos, não deixem ninguém se eleger com dinheiro de caixa 2. Não pode ser uma eleição comprada e produzida pelo poder econômico, pelo poder financeiro. E aí que eu defendo uma eleição barata, onde você não tem como contratar cabo eleitoral. Você não tem como nem mandar o seu material pelo correio, porque o correio está em greve. Então, uma eleição tem que ser pela internet, tem que ser digital, tem que ser ali no WhatsApp, na mensagem, mandando o seu programa, mandando as suas ideias, discutindo com o eleitor, podendo debater tudo isso. Imagina o quanto vai economizar. Quanto que vai economizar? Aliás, hoje ainda fica cara a produção de um programa eleitoral, porque as redes de televisão exigem que tem que ser uma fita beta, não sei o que custa um absurdo. Não pode ser isso, o programa pode ser gravado no celular e mandado. Não precisa gastar R$1 milhão, R$15 mil para fazer programa, fazer produção, que eu e você estamos fazendo aqui uma entrevista, um programa super barato, a internet apenas. Mas não, ainda existe a obrigação do candidato gravar o programa numa câmera especial, colocar aquilo num DVDzinho lá, numa fita especial, e mandar para o canal de televisão do jeito que eles querem. Está errado, tem que acabar tudo isso para que possa democratizar. Então, a eleição é possível acontecer na pandemia, era possível acontecer lá naquele período, de forma barata, reinventada, sem precisar ter reuniões, sem precisar ter nenhum tipo de ajuntamento de pessoas, e fazer com que a eleição fosse, de fato, ideias, debates, sem compra de gente. Tem gente que gosta de comprar gente. Eu não gosto, então, para mim, estava bom. Por isso que eu defendi a eleição naquele modelo, como aconteceu lá na Coreia do Sul, está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo em outros lugares, é possível ter eleição. Suspenderam, conseguiram alcançar o objetivo de suspender, para jogar agora para novembro, e aí vai ter igual, com pandemia igual, a pandemia não vai acabar até lá, com o perigo igual, mas só vai ser junto com o prefeito, o vereador. Então, eu não vi muita vantagem de suspender a eleição em abril. E aí, então, no seu entendimento, está havendo aí uma reformulação, a gente está passando por uma reformulação de como fazer a campanha, de como fazer a eleição. A pandemia está mudando isso também. A convenção minha vai ser virtual. Vou colocar 150 delegados no lugar para votar? Não, virtual. Manda, o voto é secreto, você tem uma plataforma, a pessoa vota, assina de forma remota, manda de volta e pronto. É assim que funciona hoje.
Mas agora tem liberação aí para ocorrer eventos também até 200 participantes, né? Essa é uma opção sua, né? Você definiu que vai ser dessa forma, mas você acha que vai ter outros vão seguir esse modelo também ou já vão optar? Não, tem gente que vai querer sempre fazer pessoalmente por alguma razão. Se eu puder me reunir com 20 pessoas, eu terei uma reunião de trabalho esse final de semana com entidades. E vai reunir 30, 40, 50 pessoas, vai respeitar, fazer tudo. Mas quando você trata de uma pandemia, Márcio, não é apenas cuidando da minha saúde. Eu saio de lá, vou chegar lá em Sinop, vou visitar minha mãe, que tem quase 80 anos de idade. É uma irresponsabilidade minha participar de uma reunião com 100, 150 pessoas, ir para a casa da minha mãe, ou encontrar uma pessoa vulnerável, não é só idosa, não. Uma pessoa vulnerável à pandemia, com grupo de risco, encontrar numa esquina, numa rua, porque eu estou me envolvendo com um monte de gente no período de pandemia. Então, tem que ter a responsabilidade. Não acabou isso, não. Tem muita gente morrendo ainda. Mais de 115 mil mortes aí. Então, óbvio que tem que ter um cuidado para isso. Eu estou dizendo que é possível fazer a campanha eleitoral, e campanha eleitoral é legal o tapinha nas costas, é legal o abraço, é legal, mas nós podemos ter pessoas tendo a ideia, a bandeira, a proposta. É isso que as pessoas querem ter nesse momento. Para a gente poder concluir aí, pela sua experiência política, esse fato de ter uma campanha bastante voltada aí para as redes sociais, bastante virtual, isso aumenta aí a probabilidade dos ataques, das intrigas? Você acha que vai ser uma campanha mais calma ou já espera que pode ocorrer aí baixaria no meio dessa campanha? Já começou, né? Na verdade, a fake news, o ataque, em 2018 eu sofri muito com o ataque de um candidato, né, que na época foi o candidato Carlos Fábio, que criou um videozinho fake, depois eu descobri que era ele, e ele, fui descobrir depois da eleição, de um tempão, atacando de forma frontal, pagando para poder fazer isso. Agora estão usando o expediente de disparar. Eu já mandei investigar, eu vou denunciar na Polícia Federal, eu não vou fazer isso, eu não quero que os outros façam. Isso é abuso. Isso é abuso, é mentira, é fake. Então, as pessoas têm que fazer a campanha fazendo proposta. Agora, se vier de lá, vai voltar daqui. Porque não vai poder ficar usando de mentiras, não vai usar as minhas costas de escada para subir, não. Vamos disputar com decência, com projetos, com programas, no momento em que o Brasil vive uma transição importantíssima, é um momento de oportunidade de mudança, e tem que agarrar e concentrar com a responsabilidade de ser um bom representante. O bom representante não é aquele que é diplomado para ganhar a eleição só, não. O bom representante é aquele que disputa a eleição com decência. Aquele que fala vale tudo menos perder não serve para representar o povo. Não serve. Não vale tudo menos perder. Eu, se tiver que perder, eu perco de pé. Eu perco com a minha consciência tranquila e olhando nos olhos de quem gosta de mim, de quem me respeita e quem acredita. Que é isso que é importante na política. A política do vale tudo, do ganhar, que tem que ganhar, e não interessa se tem limite ou sem limite, não. Não serve. Passou esse momento, o brasileiro já derrotou um monte de gente, boa e gente ruim. Então, agora eu acho que a eleição que a internet tem que ser usada para o bem. Para o bem. Já está sofrendo muita gente, muitas famílias foram destruídas por mortes ou por falência financeira. Então, não é justo, numa eleição, você brincar com a esperança da sociedade e brincar com a verdade. Eu não tenho o direito de destruir a imagem de ninguém porque eu quero ganhar uma eleição. Eu quero ganhar porque eu posso ser melhor que aquela pessoa e tomara que essa pessoa seja muito boa. Porque se ela for muito boa, eu reconhecer que ela é boa e ganhar dela, é porque eu sou melhor que ela. Tá certo. Obrigada, Leitão. Eu quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui no Conexão Poder e deixar o espaço aberto para suas considerações finais, para sua mensagem ao povo de Mato Grosso e alguma coisa que a gente não tenha comentado aí que seja interessante. Márcio, eu que agradeço. É sempre fantástico falar com você, te dar entrevista, que você é uma profissional que realmente quer ouvir o que as pessoas querem falar, isso é muito legal, que todos os candidatos possam ter essa oportunidade. O que eu tenho a realmente dizer é que a eleição seja essa eleição limpa, que as pessoas participem, não deixem de votar, a democracia exige a eleição, sem a eleição, quem coloca as pessoas na função eletiva é a população, não é a justiça, não é outro órgão, é o povo. É o povo que elege, é o povo que tira. É o povo que dá o sim, é o povo que dá o não.
Então, que participem do debate, que questionem, tirem todas as dúvidas, né, para exatamente ter uma eleição tranquila. As convenções estão liberadas a partir do dia 31 de agosto, vai até 16 de setembro, então nós temos aí pouco mais, 20 dias, né, aí para poder encerrar essa primeira etapa desse período eleitoral. Dia 26 de setembro começa o período de horário de TV e rádio, e depois de tudo isso, as eleições para valer no dia 15 de novembro, sendo uma eleição separada, sendo no mesmo dia, caminhando no mesmo rumo, mas separada. Vereador e prefeito é uma eleição com uma estrutura financeira, de programas e tudo mais, e a eleição de Senado, uma outra estrutura. Então, muito obrigado aí, que Deus abençoe a todos aí desse nosso país e desse nosso estado. Obrigada. Esses próximos dias aí vão ser bastante agitados e a gente continua acompanhando aí esses bastidores e informando para a população mato-grossense. Obrigada, Nilson. Até a nossa próxima entrevista, e vou agradecer também quem acompanhou essa entrevista aqui pelo Facebook, e a gente vai salvar esse vídeo no YouTube do Conexão Poder, as pessoas podem compartilhar depois com seus familiares, seus amigos. Vai? Até mais. Tchau, tchau. Obrigada a todos que nos acompanharam nessa entrevista. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E